E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clubista FC, galera. E no vídeo de hoje vamos falar sobre quem vai subir na Série B 2022, quem pode brigar pelas 4 vagas para voltarem para a primeira divisão em 2023. A gente sabe que essa Série B realmente deve ser a mais difícil, a mais disputada de todas, depois de uma Série B de 2021 que foi assim muito brigada, que teve Vasco, Botafogo, Cruzeiro e que tiveram outros clubes como o CSA, como o Avaí, como o próprio Náutico, que brigaram até o último minuto pelas 4 vagas para a primeira divisão. Terminou que o Botafogo foi campeão, o Coritiba foi o vice-campeão. Tivemos também o Avaí subindo para a primeira divisão e o Goiás. E agora teremos uma Série B com nada mais, nada menos do que Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro está indo para o seu 3º ano na segunda divisão. O Vasco já está no seu 2º ano na segunda divisão. E o Grêmio e o Bahia caíram agora. E tipo assim, rapaziada, dá pra ver que a Série B ficou mais difícil, ficou mais complicado depois que acabou aquele privilégio que tinham os times grandes, né? E quando caíam para a segunda divisão, continuavam ali com a cota de TV de time de Série A. Quando isso acabou, ficou muito difícil desses times voltarem para a primeira divisão. Você realmente tem que fazer um bom trabalho, tem que montar um bom elenco, tem que contratar bons jogadores, tem que ter peito para jogar a Série B. Você não pode jogar como um covarde, você não pode jogar achando que já subiu, que já ganhou, porque tem aquela camisa pesada não, cara. A Série B é disputada pra cacete. E agora, dia 3/1 de 2022, eu vou fazer um balanço com vocês, uma possível previsão dos times grandes da Série B, quais devem realmente brigar para subir, quais estão tendo um bom planejamento até o momento. É óbvio, ainda falta muito para começar a competição, a gente tem que analisar os times dentro de campo, como vai ser o desempenho e tudo mais, porém já dá para ter mais ou menos uma ideia, né? E vamos começar falando sobre o Grêmio, que até o momento tá perto de contratar o Martim Benítez, né? Um jogador que tem muitos problemas com lesões, não deve jogar todos os jogos pelo Grêmio. O Grêmio também está buscando a contratação do zagueiro Kaká, ex-Cruzeiro, que é um jogador ali mediano, não vou falar que é bom, mas também não vou falar que é ruim, é um cara bacana para compor elenco. Também acertou a renovação ou a recontratação do atacante Diego Souza, que chegou a negociar com o Vasco e com o Sport. O Sport também está na segunda divisão, né, cara? E assim, o Diego Souza, ok, né, já conhece o Grêmio e tudo mais, tem bons números nas últimas temporadas, mas é um jogador que a cada ano vai ficando mais velho. O Martim Benítez, eu não investiria na contratação dele. Com esse dinheiro que você vai contratar o Benítez, você contrata um jogador que vai te agregar muito mais para uma segunda divisão, cara. Apenas minha opinião, não sei a sua. E aí também temos a saída do Rafinha, tem o Douglas Costa com situação indefinida, a saída do Alisson. O Grêmio tá tentando reconstruir o seu elenco, tá tentando ali mudar bastante e tem que mudar, tem que fazer mudanças. Para jogar a Série B é diferente, irmão. Não é como você jogar uma Série A, o jogo é mais físico, o jogo é mais pegado, os times ali com menos nome, com menos camisa na Série B, quanto vão jogar contra os times grandes? Aí é que o pau quebra, aí os caras vão muito motivados, bem capaz de você ver, por exemplo, sei lá, um CRB ganhando do Grêmio, ganhando de um Vasco e perdendo para o último colocado. Isso é comum na Série B. Porque os times vão mais motivados para enfrentar os grandes, para aparecer. Porque quando você ganha um time grande, você tem mais notoriedade. O jogador, quando faz gol contra um time grande, ganha mais valor no mercado. Então é assim que funciona. Mas o Grêmio, assim, falando de folha salarial, falando de investimento, é o time que deve ter o maior investimento nessa Série B. Então o Grêmio tem tudo para brigar, pelo menos brigar por uma das 4 vagas. Eu acredito que o Grêmio vai brigar por uma das 4 vagas e vai subir, mas é muito imprevisível. Ano passado, o Vasco, com o elenco mais caro da Série B, ficou ali no meio da tabela, sabe? É absurdo. Não é fácil a Série B como vocês pensam, como aquela Série B antiga, não. A Série B tá mais difícil a cada ano. Então assim, rapaziada, numa escala de 0 a 10, eu colocaria que o Grêmio tem 8 de chance de brigar por uma vaga na primeira divisão, 8, 9. O Grêmio eu acho que vai brigar sim para subir. Não tô afirmando que vai subir porque, né, só Deus sabe disso. E aí agora vamos falar sobre o Cruzeiro, o novo time de Ronaldo Fenômeno. Cara, o Ronaldo comprou realmente o Cruzeiro virou clube empresa, o Cruzeiro virou SAF. Mas isso foi depois que o Cruzeiro já tinha contratado uma penca de reforços. O Cruzeiro tinha contratado o Edu, artilheiro da última Série B. O Cruzeiro tinha contratado o Pará, lateral direito. Tinha contratado o zagueiro Maicon.
tinha contratado também o Sidney, e, tipo assim, as contratações que o Cruzeiro tinha feito eram com salário exorbitante para os jogadores. Os jogadores não valiam aquilo, não jogavam metade do que iam receber no Cruzeiro. As contratações tinham sido muito mal feitas, os contratos. Não tô falando que eram jogadores ruins, eram até jogadores interessantes alguns, que poderiam realmente ajudar o Cruzeiro. Mas com o que eles iriam receber, irmão, tu contrata jogadores melhores. Então é por isso, essa falta de profissionalismo nos times do futebol brasileiro, principalmente no Cruzeiro, que vem demonstrando isso nos últimos anos, que tá fudendo o time. E aí o Ronaldo chegou já botando ordem na casa. Não, com esse salário aqui, o Pará não joga no Cruzeiro. 150 mil reais, pelo amor de Deus, mano, é o Pará já. Não joga no Cruzeiro com esse salário. Com esse salário aqui eu contrato um jogador melhor do que o Pará. Simples. Ronaldo chegou, botou ordem na casa, falou que vai abaixar a folha salarial. Esse vai ser o primeiro passo que ele vai fazer, dar ali uma limpada na folha salarial. Mas quando ele fala isso, é por exemplo, porra, um Pará receber 150 mil, um Maicon receber praticamente 300 mil por mês. Não pode, o Cruzeiro não tem condição de fazer isso no momento. Então você tem que realmente arrumar a casa, ser cirúrgico nas contratações. Você precisa ser cirúrgico, contratar jogadores que realmente vão agregar pro seu time e não aqueles jogadores que, tipo, você puxando um garoto da base dá no mesmo, porque você tá jogando dinheiro fora. Simples. Ronaldo já disse que não vai fazer loucuras a princípio com a Raposa, não vai fazer contratações loucas. Mas assim, numa escala de 0 a 10 eu coloco que o Cruzeiro tem uns 7 para brigar para vaga na primeira divisão, pelo menos brigar, porque nas duas últimas Série Bs do Cruzeiro ele sequer brigou para subir. Vocês têm noção disso? Sequer brigou para subir. Ele flertou mais com zona de rebaixamento do que com vaga na primeira divisão. O Cruzeiro então primeiro precisa brigar, competir na Série B e parar de ser um time de meio de tabela. Escala de 0 a 10 eu coloco 6, 7 ali pro Cruzeiro brigar por uma vaga na primeira divisão. E agora vamos falar sobre a situação do Vasco Gigante da Colina. Cara, o Vasco tá bagunçado de novo. Não teria como ser diferente, mas teve mesmo o presidente Jorge Salgado, tem ali profissionais que não são profissionais dentro do clube, então é muito complicado a situação do Vasco, a gente sabe. O Vasco fez a contratação do técnico Zé Ricardo para comandar o time nessa Série B. O Zé Ricardo foi o último técnico que fez um bom trabalho no Vasco, no meu modo de ver. Foi o último técnico que conseguiu colocar o Vasco na Libertadores da América, mas era um time que tinha o Paulinho, que era um jogador que fazia diferença. Agora, o Vasco está fazendo algumas contratações duvidosas e algumas contratações que realmente podem dar certo. As contratações do Vasco que eu mais gostei foi do volante Yuri e do goleiro Thiago Rodrigues, que chegaram do CSA. Os outros são apostas, já outros, no meu modo de ver, na minha visão de ver, são perebas. Como por exemplo o Raniel, que vai chegar ganhando mais de 100 mil por mês. Quem não queria isso? Você fazer ali pouquíssimos gols na carreira, você não fazer porra nenhuma e chegar ganhando mais de 100 mil no Vasco. Você vai fazer o quê? Tu vai fuder o time e ainda vai ganhar um baita de um salário. Esse é o nível de amadorismo no Vasco. Se o Vasco não colocar a cabeça no lugar, se não tiver uma mudança gigantesca no Vasco, não vai subir de novo. Não vai, porra. É triste falar isso, mas do jeito que tá, não vai. Olha o caminho que o Vasco segue. Contrata Raniel, contrata Vitinho do Corinthians, todos jogadores que não dão certo em lugar nenhum. E aí vai dar certo no Vasco por quê? Se é pra contratar essas porcarias, se esse é o nível de contratação do presidente Jorge Salgado, é melhor puxar jogador da base, sei lá, dá um jeito, irmão. Tem que parar de ficar contratando por amizade com o empresário, por amizade com o jogador. Não chega, mano. Chega, pelo amor de Deus. Contrata de jeito sério, de um jeito sério, competente. Se o Vasco não montar um elenco competitivo, não briga para subir. Eu coloco ali que o Vasco tem a mesma escala do Cruzeiro, de 6 a 7 para brigar por uma vaga na Série A, muito pelo peso da camisa e pela contratação do volante Yuri, do Thiago Rodrigues. Agora, por outro nível de contratação, não tem como colocar um número maior pro Vasco. Pô, Raniel é brincadeira. Eu todas as noites antes de dormir fico inconformado com esse tipo de contratação. Vai tomar no cu quem contratou o Raniel. E aí vamos falar também sobre o Bahia, rapaziada, o Bahia foi rebaixado para a Série B, o Bahia que estava se mantendo aí há anos, já na Série A, estava com um planejamento bem interessante, mas um ano mal planejado acaba derrubando tudo, isso a gente vê, então por isso é muito importante a constância no futebol, rapaziada. E o Bahia anunciou já a contratação do lateral direito Jonathan, ex-Botafogo, um jogador comum, jogador para compor elenco, não é nada demais, não é craque, mas pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo, não vou falar que vai dar errado não, mas pra mim,
pelo que eu acompanhei do Jonathan no Coritiba e no Botafogo, é um jogador muito comum. E aí o Bahia também anunciou a contratação do zagueiro Djalma, que eu não conheço, do lateral Luiz Henrique, que eu também não conheço, então eu não vou opinar sobre esses dois jogadores. O Bahia também teve a saída do atacante Rossi. O Rossi saiu do Bahia e está livre aí no mercado para acertar com outro clube. Eu acho que o Bahia vai brigar por uma das 4 vagas, porque é um time que já conhece essa competição e que sempre briga por vaga na Série A. Mas, assim, o planejamento também é preocupante. Esse início de planejamento do Bahia é preocupante. O Bahia também perdeu o Ramírez, o Índio Ramírez, né? Que teve aquele caso tudo lá envolvendo o Gerson. E também perdeu o zagueiro Conte. Então o Bahia tá tendo uma reformulação também no seu elenco. E aí temos algumas outras equipes que eu também creio que vão brigar para subir para a primeira divisão, porque são sempre times que chegam na Série B, que é Náutico, que é Sport, que é o próprio CRB, o próprio CSA, são times que devem brigar sim por uma vaga na primeira divisão. Fora as outras surpresas dessa imprevisível segunda divisão, rapaziada. É foda prever alguma coisa de Série B. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você não quiser perder nada aí que eu estiver postando, beleza? Eu vou ficando nessa, grande abraço do Francesco, é nóis.